Ela estava encurvada sobre o tapete persa, os dedos finos prensando a fechadura do cofre como se cada movimento pudesse arrancar uma memória. O cheiro metálico do segredo subiu primeiro, depois o pó antigo das gavetas e o perfume doce demais da sala que tentava disfarçar algo velho demais. Ao lado, um homem ofegante de estatura baixa, conhecido na rua como Hugo, limpava a poeira de um baú enquanto as mãos pequeninas tremiam com a pressão de ter encontrado aquilo que todos julgavam enterrado. A luz da lâmpada embaçava o rosto da mulher, revelando um fio de branco no cabelo perfeitamente penteado. Clarice ergueu o olho apenas por um instante e o corpo inteiro pareceu perder o pouco vigor que restava. A cena tinha o contraste bruto entre poder e fragilidade. A casa era de mármore, a mobília brilhava, e ainda assim a mãe do milionário estava dependurada num gesto que ninguém imaginava ser dela. O som de sapatos no corredor apareceu como um aviso tardio. Quem entrava carregava não só surpresa, mas a responsabilidade de reparar anos de silêncio. O que viria a seguir mudaria a ideia de família naquela rua inteira. E você? O que faria se encontrasse um segredo enterrado na sala de quem te criou, Marcelo? Marcelo travou na soleira, a gravata desalinhada, a pastilha de café na boca descendo como se a visão exigisse tempo para se recompor. Do lado de fora da casa, carros brilhavam como se a cidade inteira fosse um acervo de vitórias. Ali dentro, o cofre aberto escancarava uma outra economia, construída em silêncio. Ele não sabia que Hugo, o anão que ele mal cumprimentava quando atendia à portaria de serviço, tinha descoberto o cofre. Parou, sentiu a garganta apertar e a palavra saiu pequena. Mãe? A voz de Clarice veio como se viesse de muito longe, arrastada por anos de sacrifício. Abri, disse ela, e o tom era de quem justificava uma culpa antiga. Foi ali que a sala começou a falar. Um impulso de culpa atravessou Marcelo como uma lâmina. Onde esteve ele enquanto a própria casa devorava a dignidade de quem a manteve de pé? Aos poucos, vieram as memórias que explicavam o que parecia inexplicável. Clarice nascera num interior seco, aprendeu a bordar antes de aprender a ler e carregava no corpo marcas de anos costurando ternos alheios e remendando sonhos. Casou jovem com um homem que prometeu mundos e deixou dívidas. Criou Marcelo com latas de bolacha e histórias de resiliência. Aceitou empregos que nenhum filho rico imaginaria. Ela sempre foi a matriz de generosidade que transformava pouco em sobra para os outros. Nos últimos 20 anos, depois que o filho subiu na escada do sucesso e saiu para viver em mansões, Clarice escolheu ficar naquela casa grande, mantendo-a enquanto o tempo cobrava caro. Pequenas humilhações se acumularam. Laís, a governanta que chegara como promessa de ordem, começou a delegar tarefas além do razoável. Vizinhos viram Clarice cozinhando para festas em noites em que deveria descansar. Registros médicos mostravam cansaço, consultas adiadas e o silêncio como remédio. Essa história de dor contida era também o motivo pelo qual ela escondia recibos no fundo de gavetas e por que não contou ao filho quando os pequenos furtos aconteceram. Ela acreditava que proteger a aparência da família era proteger a felicidade do filho. Esse passado explicava o cofre mais do que qualquer número. E quando Hugo encontrou a chave, encontrou também uma dívida de dignidade que não se calculava em cifras. Pare um instante e pensa comigo. Se alguém que você ama estivesse guardando um segredo para preservar a imagem de um parente, o que você faria? Escreve aqui embaixo com sinceridade. Começa sua resposta com "eu" e continua com uma ação clara, por exemplo, "eu procuraria ajuda profissional" ou "eu tentaria conversar primeiro". Não existe resposta certa ou errada, apenas a sua. Compartilhar sua posição ajuda outras pessoas a refletirem sobre como agir em situações parecidas e cria uma pequena rede de apoio. Eu leio cada comentário e, se quiser, diga também de onde está me assistindo. Isso às vezes revela que histórias parecidas acontecem em lugares que a gente nem imagina. Volta comigo porque agora vem o confronto e as palavras trocadas naquela sala mudaram a rotina de muita gente. A tensão cresceu quando Laís entrou na sala com os braços cruzados, a postura de quem protege mais a reputação do que a pessoa que mora ali. Foram 8 passos até a estante, e cada passo parecia um cálculo frio. Marcelo confrontou primeiro, a voz mais dura do que imaginara. O que estava acontecendo aqui?
Laís respondeu com calma calculada. Nada que precise de escândalo, senhor Marcelo, apenas manutenção da casa. Marcelo revidou. E a mãe? Laís. Clarice é capaz. Ela pediu para manter a casa em ordem. Marcelo. Pedir ou aceitar humilhação? Laís. Existe diferença quando se trata de manter a boa imagem da família. Marcelo. Isso não é boa imagem, é exploração. Clarice falou então com voz trêmula. Eu não queria que você soubesse. Marcelo. Você não merecia isso. Laís. Eu só fazia o que me pediram, era pro bem da casa. Marcelo. Quem pediu? Quem lucrou com isso? Laís finalmente cedeu. As contas vinham do cofre e eu administrava a casa como me mandaram. Essa sucessão de trocas, 8 acusações que começaram como perguntas e terminaram em revelações, foi o ponto de ebulição. O som do relógio parecia marcar cada frase pesada. O ar ficou denso, o gosto de metal invadiu as bocas, e a sala respirou um silêncio novo depois da última palavra. O desmascaramento veio num instante curto e devastador. Clarice abriu a boca e contou algo que ninguém tinha ouvido antes. Palavras que soavam como confissões e como uma liberação. Eu não queria estragar sua felicidade, disse ela. E foram aquelas 5 palavras que carregaram décadas. Falou de noites em claro costurando roupas para eventos, de concertos que pagou com pouca recompensa, de promessas que não se cumpriram. De dinheiro que sumia em pequenas parcelas para manter a fachada. O testemunho dela durou alguns minutos, mas teve a densidade de anos, e incluiu detalhes que não apareciam em documentos. Nomes de fornecedores, madrugadas trocadas por faxinas, medos de ser vista como incompetente. Fazer Clarice falar foi também permitir que o sentido de humilhação se transformasse em prova. Era a primeira vez em público que ela usava a palavra repressão para definir momentos que até então chamava de dever. O giro emocional foi profundo e logo surgiram evidências, recibos escondidos, fotos de contratos, vídeos de entregas em horários estranhos. Nesse momento, a casa pareceu pequena demais para conter tanta verdade. As consequências foram imediatas e práticas. Marcelo pegou o telefone e ligou para o delegado Carlos, depois que Dr. Augusto, o médico da família, confirmou que Clarice precisava de repouso e acompanhamento. A vizinha Marta foi chamada como testemunha das noites que viu Clarice carregar sacos pesados. Hugo entregou a gravação que fez sem querer ao abrir o cofre. O advogado Rodrigo chegou com uma pasta que cheirava a papel novo e protocolos já preparados. A polícia fez um registro e solicitou documentos enquanto a comunidade olhava de fora com surpresa e curiosidade. O procedimento foi explicado em termos claros: instauração de inquérito, perícia de documentos, depoimentos testemunhais e avaliação de possíveis crimes de apropriação e coação no âmbito doméstico. Nomes foram anotados. Laís foi ouvida, Clarice assinou papéis depois de orientação e a casa tornou-se local de diligência. A presença de uma enfermeira chamada Paula foi solicitada para constatarmos o estado de saúde de Clarice e para oferecer primeiros cuidados. O movimento prático trouxe alívio e medo ao mesmo tempo. Havia agora um processo que prometia reparação, mas abria feridas. A comunidade reagiu. Alguns vizinhos se aproximaram para oferecer ajuda, outros sussurraram no portão. Houve 3 momentos de tensão que marcaram desenrolar sequencialmente e que carregaram cada um peso próprio. Primeiro momento foi a descoberta do cofre, quando Hugo, trabalhando de manhã na garagem, sentiu o piso ceder sobre a última tábua e viu a fechadura antiga. A luz do sol entrando pelo vão do assoalho fez partículas de poeira dançarem como se fossem um microcosmo de segredos. O cheiro de madeira molhada deu lugar ao cheiro friamente metálico do cofre. Foram minutos de mãos trêmulas e respiração curta até abrirem. Segundo momento ocorreu na delegacia, quando Laís negou em voz firme que havia algo ilícito e então foi confrontada pela gravação de uma madrugada onde ela mesma delegava tarefas humilhantes. O som da gravação parecia mais verdadeiro do que as negações, e o silêncio da sala policial deixou cada palavra de Laís magnificada. Terceiro momento se deu na noite em que Marcelo decidiu não chamar uma limusine para uma festa que ele mesmo organizou e foi visto devolvendo caixas com objetos que pertenciam à mãe. O gesto, tão simples, repercutiu como um ato simbólico e foi testemunhado pela portaria, por vizinhos e por câmeras. Discretas.
Cada um desses momentos teve cerca de 550 caracteres de tensão concentrada e em todos eles a emoção assentou-se como um peso preciso que obrigou decisões. Marcelo, diante da prova e do cansaço da mãe, tomou decisões concretas. Prometeu a Clarice que não a deixaria sozinha, cancelou viagens previstas e pediu licença no trabalho para organizar a casa. Contratou Paula para cuidados diários e convocou Renata, a fisioterapeuta, para avaliar a mobilidade da mãe. Em 3 passos práticos, colocou a administração do patrimônio sob guarda temporária com o advogado Rodrigo e enviou Laís embora com termo de rescisão e notificação para responder às acusações. Em palavras firmes ele disse: "Mãe, eu vou consertar isso." E, em gestos, começou a comprar itens que aliviassem a rotina, como uma bengala ergonômica, uma cadeira confortável para o jardim e um celular com os contatos de emergência favoritos. Também providenciou o registro das provas recolhidas e a abertura de um boletim de ocorrência formal para que tudo ficasse no registro. A promessa de reparação envolvia tanto medidas emocionais quanto legais, e a casa começou a ser reorganizada para refletir essa mudança. A rotina doméstica transformou-se lentamente em reconstrução. Pela manhã, Clarice passou a caminhar com a ajuda de Renata e a sentir novamente o sol no rosto sem pressa. O cheiro do café voltou a ser algo que ela podia sentir sem pressa de servir a outros. Hugo apareceu com frequência para trazer pequenos concertos e ganhou confiança ao contar que tinha filmado sem imaginar a dimensão do que descobriria. Marta, a vizinha das boas horas, trouxe refeições que não exigiam esforço, e o porteiro Rafael passou a vigiar não só o portão, mas a proteger a privacidade de quem vivia ali. Pequenas felicidades reapareceram. Uma cadeira de balanço no terraço, uma tarde em que Clarice releu cartas antigas, um bolo feito por Marta em festa improvisada para celebrar a coragem de dizer a verdade. Esses gestos práticos eram acompanhados por visitas do advogado Rodrigo, que explicava cada passo legal, e por consultas com o Dr. Augusto, que ajustava a medicação para considerar o quadro clínico da mãe. A casa respirou diferente. O mármore continuava sólido, mas o caminhar dentro dela ficou menos dolorido. A opinião da comunidade também mudou. Houve quem pediu desculpas, quem se oferecesse para ajudar e quem preferiu ficar à margem. A dignidade começou a ser reparada em atos pequenos e constantes. Um mês depois, Clarice já tinha consultas semanais com Renata e uma enfermeira Paula que garantiam que as tarefas diárias fossem feitas com respeito. A casa ganhou um quadro na cozinha com fotos antigas e uma lista de contatos visíveis para emergências. Marcelo reduziu compromissos profissionais e passou fins de semana inteiros conversando com a mãe sobre memórias doces e sobre como reescreveram juntos a rotina. As mulheres da vizinhança organizaram um grupo de apoio e a padaria da esquina, coordenada por Júlia, passou a entregar pães na porta de graça. 3 meses depois, a denúncia já estava em andamento e Laís enfrentava uma investigação formal, com depoimentos colhidos e possíveis medidas judiciais. Clarice participou de sessões de aconselhamento e começou a falar em encontros sobre a necessidade de não normalizar o sacrifício. A relação com Hugo, antes apenas cordial, tornou-se de amizade reconhecida. Ele recebeu um emprego digno na nova administração da casa e passou a ser fiscal amigo da família. 6 meses depois, o impacto prático já era claro. Processos administrativos em curso, uma reorganização completa da rotina doméstica e a presença constante de apoio profissional. Clarice retomou um antigo bordado que havia parado por anos e, em fotos recentes, sorri com a leveza de quem volta a saber de si. A comunidade que antes sussurrava aprendeu a usar a palavra denúncia sem medo. E a casa, que um dia foi cenário de humilhação, transformou-se num espaço de cuidados. No fim, a história deixou perguntas que ficam com quem assistiu. Como permitimos que o silêncio se torne economia de vida de alguém que amamos? Quanto tempo esperamos para agir? A casa continuava lá, o mesmo prédio de mármore, mas as conversas pelos corredores mudaram de tom. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que pode precisar acordar para o óbvio. Se inscreve no canal para mais relatos que ajudam a transformar indignação em ação e, sobretudo, para lembrar que dignidade não é luxo, é direito.